Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2024, está começando mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Nessa próxima uma hora vamos debater sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e também pôr em pauta todos os assuntos importantes que estão acontecendo no país, política, economia, trabalho, obviamente falar de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, prestar nossa solidariedade, lembrar como cada uma pode ajudar o povo gaúcho nesse momento e também atualizar quais são as perspectivas para toda essa população que precisa de apoio e de toda a informação. Meu nome é Lucas Weber, eu sigo contigo na próxima uma hora. Bora saber então quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. O arroz vai subir? Vamos entender os riscos da crise climática para o preço dos alimentos. 10 anos sem Jair Rodrigues. Para lembrar da trajetória desse gênio da música brasileira, conversamos com o filho, Jairzinho. Ditadura militar e o povo Krenak. Registros e relatos apontam um conluio da Vale com o Estado brasileiro para a remoção forçada de povos originários. Com enchentes no Rio Grande do Sul, Lula diz que o Brasil pode ter que importar arroz e feijão. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. A gente começa o programa de hoje, então, destacando a relação entre a crise climática e o preço dos alimentos. Esse é um debate importante e permanente no nosso planeta, que ganha ainda mais repercussão diante da situação de calamidade, como a que o Rio Grande do Sul está passando nesse exato momento. Relatos da população que vive nas regiões atingidas denunciam casos de cobranças abusivas nos supermercados. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país e a região cultiva, colhe e comercializa o cereal mais do que todos os outros estados brasileiros juntos. Então, com as chuvas, uma parte considerável das plantações foi perdida. Ainda assim, não é possível mensurar o estrago, isso segundo o Instituto Rio Grandense de Arroz. Quando as chuvas começaram, ainda na semana passada, o estado já tinha colhido mais de 80% da safra deste ano, mas ainda havia 150 mil hectares com plantações ativas e armazéns também foram atingidos. Então, para entender essas e outras questões, a nossa repórter Nara Lacerda conversou com Júlia Catão Dias. Ela é especialista do Programa de Consumo Sustentável do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Vamos conferir agora a conversa das duas. Nossa conversa agora é sobre o impacto das mudanças climáticas e dos desastres ambientais causados por essas mudanças no preço dos alimentos. A tragédia que a gente tem visto ocorrer no Rio Grande do Sul, muitas manchetes têm alardeado uma alta no preço dos alimentos no Brasil, principalmente o do arroz. A gente tem notícias também e informações do próprio Rio Grande do Sul de cobranças abusivas em supermercados para compra de alimentos. E a gente tem estudos internacionais, globais, que apontam que no mundo todo as mudanças climáticas, o aquecimento global vai ser ou já está sendo responsável por um aumento no preço dos alimentos. E quem sofre mais com isso é a população que vive uma vida mais precarizada. E a gente convidou o Instituto de Defesa dos Consumidores, o IDEC, para falar sobre esse assunto hoje aqui. Quem está conosco é a Júlia Catão, que é especialista do Programa de Consumo Sustentável do IDEC. Júlia, obrigada, viu, pela presença. Super obrigada pelo convite, Nara, para falar desse assunto tão importante. Vamos lá, então. Júlia, eu queria começar com uma pergunta bem simples para você, mas eu tenho certeza que a resposta é bem mais complexa do que a pergunta em si, mas eu acho importante a gente trazer de maneira didática como é que funciona essa influência das mudanças climáticas e do aquecimento global no preço dos alimentos. Por que a gente pode dizer que essa relação é tão direta? Legal a pergunta. Obrigada pela pergunta, Nara. Acho que acho que a crise climática, a emergência climática que a gente vive hoje, ela apresenta um grande desafio que é justamente esse, das pessoas perceberem como que ela é uma realidade, como que o planeta está aquecendo, e isso traz consequências super graves, para as pessoas, para a natureza, e
como que essa relação ela vai ser cada vez mais sentida no dia a dia das pessoas e de muitos jeitos diferentes. E, sobretudo, justamente pelas pessoas que historicamente são vulnerabilizadas, né? Então, por que desastres climáticos impactam no preço dos alimentos? Porque quando a gente está falando de desastres climáticos, a gente está falando desse desequilíbrio que está sendo causado no planeta pelos modos, né, hegemônicos de produção e de consumo, pelo modelo capitalista que a gente tem de desenvolvimento, enfim, e que esse modo, a escolha por esses modos de produção e consumo, eles estão causando uma série de destruições socioambientais que implicam no aquecimento do planeta e, junto com isso, muitas consequências, né? Então, a gente está vendo aqui em São Paulo, em pleno maio, né, no outono, uma época que as temperaturas já estão amenas, e agora a gente está enfrentando temperaturas de mais de 30 graus há mais de uma semana aqui, ao mesmo tempo que no Rio Grande do Sul a gente está vendo esse desastre absoluto de chuvas torrenciais, mas não só no Rio Grande do Sul, né, também em outros lugares do mundo. No Quênia está tendo um monte de enchente agora, em Dubai, algumas semanas atrás, a gente também viu a cidade soterrada, em Lisboa também, enfim, chuvas gravíssimas nos últimos dias. Então, o que acontece, né, quando existe esse desequilíbrio socioambiental, climático, essas chuvas torrenciais ou situações de seca extrema também, a produção de alimentos ela é impactada. Então, o que acontece é que, como o ciclo de produção, né, ele é impactado por esses eventos climáticos de seca ou de muita chuva, a tendência é que a produção disponível diminua e que, por isso, o preço dos alimentos suba. Mas aí eu acho que nesse ponto é importante a gente fazer uma ponderação que, ao mesmo tempo, né, que o consumidor mais vulnerabilizado é aquele que vai sofrer o maior impacto com essa alta de preços, também no campo da agricultura e da agricultura, do agronegócio, enfim, da agricultura, né, no caso, quem mais sofre impacto também são os modelos produtivos que, de fato, alimentam o Brasil, né? Porque quando a gente também olha, né, para as questões climáticas e vê o aumento do preço dos alimentos, a gente acha que tem alguma relação com, sei lá, a produção do agronegócio, a exportação e etc. Mas acho que é importante dizer que no Brasil, quem alimenta a população é a agricultura familiar, são os pequenos agricultores. E são justamente esses pequenos agricultores que normalmente são os mais afetados por esses eventos climáticos, né? Tem menos capacidade de fazer o enfrentamento necessário em situações de desastre e etc. Então, enfim, é isso, né? Os desastres climáticos impactam o preço de alimento para a população em geral, mas também tem essa dimensão de como impacta a própria produção e pessoas que estão ali historicamente, né, enfim, sendo impactadas pelo racismo ambiental e por outras formas de violação. Júlia, a gente ouvindo você falar sobre essa relação tão direta, já consegue pensar em diversas ações políticas, medidas que poderiam compor um conjunto de soluções para esse cenário. E elas passam por muitas áreas, né, da nossa sociedade, a área ambiental, a área da produção de alimentos, a área da produção de commodities, passam por educação, passam por saúde, passam pela forma com que a gente compõe as nossas cidades, mas hoje aqui a gente está falando especificamente de preço dos alimentos, e eu imagino que haja soluções dentro dessa cadeia de comércio, da própria cadeia dos direitos do consumidor, né, desse próprio setor, para esse problema. Precisaria de uma nova lógica, Júlia, para a gente conseguir resolver, por exemplo, num momento de emergência como esse, a questão do preço dos alimentos? Há saídas, mesmo que a questão estrutural ainda não esteja solucionada? Com certeza, Nara, acho que é super pertinente, né, essa pergunta também, porque ao mesmo tempo que a gente vê uma situação de desastre e de emergência climática, a gente tem alternativas e a gente tem saídas, né? Mas o que a gente precisa para apostar nessas saídas, além de vontade política, é de, né,
um novo olhar para como as coisas têm acontecido, têm sido construídas. Então, quando a gente fala, né, da alta de alimentos, da alta do preço de alimentos e etc., a gente tem que olhar para onde está sendo feita a aposta na agricultura no país, por exemplo, né? Agora a gente está discutindo reforma tributária. Dentro da reforma tributária, por exemplo, tem uma discussão sobre isenção de impostos para agrotóxicos. A gente sabe que né, favorecer o uso de agrotóxicos acaba alimentando um mesmo sistema, que é esse sistema produtivo, que tem causado justamente a crise climática, que não tem alimentado a população e que tem favorecido essa mesma lógica, esse mesmo sistema. Então, a gente entende aqui no IDEC, né, que apostar, por exemplo, em políticas de agroecologia, de agricultura familiar, conectar, né, as pessoas que produzem alimentos em outros sistemas produtivos, como em sistemas agroflorestais, às pessoas consumidoras, é uma política possível e é uma política que poderia contribuir para diminuir todo esse problema, né? Assim, fazendo aqueles 2 minutinhos de propaganda, mas é uma propaganda do bem. O IDEC, há muitos anos, tem uma plataforma chamada Mapa de Feiras, que é uma plataforma autogerida que feiras agroecológicas e orgânicas, e não só feiras, né, mas, enfim, espaços de venda e de comercialização desses produtos direto do produtor para o consumidor, enfim, é um mapa que as pessoas podem se colocar lá e procurar esses produtores. Então, a gente entende que tem uma série de políticas que poderiam ser adotadas para incentivar justamente essas formas produtivas e esses outros modos de produção que não o modelo do agronegócio, esse modelo extrativista, e que, enfim, produz uma série de violações socioambientais, né? Assim, contribui para o aumento das desigualdades, para o racismo ambiental, para outras questões super relevantes, né? Super problemáticas, e que não estão sendo enfrentadas. Então, olhar para a agricultura familiar, olhar para os sistemas agroflorestais, olhar para a conexão dos produtores rurais com o consumidor final. E a gente, né, enquanto pessoas consumidoras, a partir do momento que a gente existe, a gente está implicado numa sociedade de consumo e a gente necessariamente consome, né? Então, aqui no IDEC, a gente sempre diz que a responsabilidade por transformar os modos hegemônicos de produção e consumo é das grandes corporações e dos estados, principalmente, mas a gente nunca coloca as pessoas consumidoras como responsáveis por essas questões, mas ainda assim, como pessoas consumidoras, a gente também tem um poderzinho ali de entender o nosso lugar nisso tudo e de priorizar outras formas de consumo, né? Reduzir o consumo, enfim, procurar outras soluções e fortalecer outras lógicas que não essa. Júlia, queria conversar um pouco contigo também sobre esse momento que o Brasil está vivendo. A proposta da nossa conversa hoje com o IDEC é fazer uma análise mais estrutural dessa questão e trazer essas informações que a gente tem da ciência global, do mundo todo, de que sim, as mudanças climáticas já causam aumento de preço dos alimentos. Mas nós estamos vivendo uma situação muito específica aqui no Brasil, com um desastre no Rio Grande do Sul. A gente tem mais de 70% do estado, quase 80% do estado afetados, um problema muito, muito grave no nosso maior produtor de arroz, que é um alimento tradicional da dieta brasileira, ainda né? Você acha que a gente pode prever o que pode acontecer no Brasil nos próximos meses? A gente já tem visto no Rio Grande do Sul, como a gente falou no começo da conversa, preços abusivos no supermercado, que é uma lógica que, como a gente está falando aqui na nossa conversa, precisa ser combatida, né? A gente tem visto já algumas manchetes dizendo que o preço do arroz vai subir no Brasil por causa do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Como é que devem ser esses próximos meses aqui, Júlia? Dá para prever alguma coisa? Olha, Nara, eu acho que a primeira coisa é, assim, respirar fundo e tentar buscar uma paz interna de entender que, bom, ainda que a tendência seja que os alimentos aumentem diante do desastre que acontece agora no Rio Grande do Sul, a gente não
não tem como garantir que isso vai de fato acontecer, porque a gente nem tem dimensão ainda de quanto da safra do arroz, por exemplo, foi afetada pelas chuvas. Dito isso, né, existe de fato, que é isso que vem sendo apontado, uma tendência de que quando acontecem desastres climáticos, as safras são afetadas e o preço dos alimentos acaba sendo afetado por isso também. Mas aí eu acho que isso já aconteceu outras vezes, recentemente em Curitiba, por conta, se eu não me engano, das secas, ou do excesso de chuva, enfim. Teve um aumento no valor de hortaliças, por exemplo, né? Então, isso pode acontecer, mas a gente ainda não tem dimensão de como isso vai impactar, de fato, o preço do arroz em razão do que acontece agora no Rio Grande do Sul. Mas eu acho que essa pergunta também levanta um outro alerta que é legal a gente ficar atento, que, como eu disse, né, assim, quando a gente pensa, muitas vezes, né, tem esse discurso comum de que quem alimenta o Brasil é o agronegócio, e que não é verdade, porque justamente o agronegócio e o modelo produtivo do agronegócio que é responsável pelo desastre climático que a gente vive hoje. E aí, muitas vezes, quando a gente começa, né, quando você disse na pergunta anterior que supermercados já começam a anunciar o preço dos alimentos e começa a acontecer todo esse alarde em torno dessa questão, esse alarde ele é rapidamente capturado, né, pelo setor produtivo do agronegócio para justamente reclamar por mais isenções, por mais financiamento e para dizer que o agronegócio precisa de socorro, mas na verdade quem precisa de socorro até para possibilitar, né, a construção de saídas para esse momento de emergência climática que a gente vive é a agricultura familiar, são sistemas agroflorestais, enfim, são outros modelos de produção que não o do agronegócio. Então, né, assim, é importante que o consumidor ali na ponta final saiba que sim, desastres climáticos podem impactar no preço, vão impactar no preço dos alimentos, até por isso que uma tomada de ação é super urgente pela parte de todas as pessoas, né? Uhum. Mas que a gente também tem que ficar atento para como esse alarde ele é usado por determinadas forças, que são justamente essas forças responsáveis por produzir toda essa situação de desastre climático, socioambiental, enfim. Júlia, obrigada. Júlia Catão Dias, especialista do Programa de Consumo Sustentável do IDEC, conversou com a gente sobre a situação do preço dos alimentos frente à crise climática e um dos aspectos dessa crise que a gente está vivenciando agora no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, Júlia. Perfeito, muito obrigada, Nara. Muito bom conversar com você, ainda que sobre esse assunto, né? A gente espera melhores assuntos no futuro, com certeza, Júlia, valeu. E a gente agradece também os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que ficaram conosco até agora nessa conversa importantíssima, aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Valeu demais a nossa repórter Nara Lacerda e toda a equipe do IDEC, sempre parceiro aqui da gente, que traz essas informações pertinentes, essas análises. Bom, outro ponto que a gente precisa trazer para essa questão é esse debate sobre estocar alimentos em momento de crise, como a gente está passando agora nesse momento, e que nos lembra também do que aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Provavelmente você lembra como as pessoas corriam para os supermercados para comprar todos os itens, estocar desde papel higiênico, como também itens entre arroz, feijão, enfim, a gente entende o desespero das pessoas de querer ter todos esses itens em casa, né, com medo que aconteça um desabastecimento a qualquer momento, que as pessoas não possam sair mais de casa, mas a gente também precisa entender que a gente precisa de um gesto de solidariedade, um gesto de comunidade nesse momento. Não adianta eu comprar todos os itens e não deixar nada para as outras pessoas. A gente precisa colocar isso na balança e entender que não é de nenhuma maneira descontrolada, que a gente vai tratar de uma questão que precisa de solidariedade e da parceria de todas as pessoas. Então, com certeza, vale o planejamento, mas sem abrir a mão da solidariedade com as outras pessoas.
A gente acabou de ouvir, na entrevista com Júlia Catão Dias, do IDEC, então vale também destacar uma outra informação que a gente circulou bastante aqui no noticiário ontem. Na verdade, é uma reportagem publicada na Agência Brasil, da jornalista Paula Bozieri. Ela cita que o presidente Lula disse que o país pode precisar importar arroz e feijão. A medida seria uma forma de equilibrar a produção e conter o aumento dos preços. O anúncio foi feito ontem ao comentar os efeitos dos temporais registrados no Rio Grande do Sul. De acordo com a notícia, Lula teria feito uma reunião com 2 ministros sobre a questão do preço do arroz. No caso, era Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Carlos Fávero, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A importação, nas palavras de Lula, seria uma saída para garantir preços em conta de itens essenciais na mesa da população. Além de pensar no preço de alimentos no país, a situação de calamidade no Rio Grande do Sul exige ações emergenciais. E nesse cenário vale destacar o esforço de muitas pessoas e organizações no sentido de solidariedade. Um exemplo é a realização das chamadas cozinhas solidárias. Apesar das dificuldades, a iniciativa está sendo realizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e tem todo o apoio do Brasil de Fato. A gente vai divulgar demais o trabalho que esse pessoal está fazendo e como a gente pode apoiar, independentemente da região do país que a gente tiver. Cedenir Oliveira, da direção estadual do movimento no Rio Grande do Sul, confirma as ações nos assentamentos Filhos de Cepé, no município de Viamão, na Grande Porto Alegre. Estamos nesse momento aqui no assentamento Filhos de Cepé, em meio a mutirão numa cozinha solidária, dando um pouco do nosso esforço do MST para atender a essa tragédia que está ocorrendo no nosso estado. O dirigente também falou sobre o cenário que está sendo acompanhado na região. A situação é muito difícil, não só para as nossas famílias que perderam tudo, são mais de 400 famílias, mas as cidades aqui, os grandes centros estão colapsados. Tanto Porto Alegre, os grandes centros urbanos, já começa a faltar as questões básicas como água, alimentação, as pessoas sem ter para onde ir, então as coisas aqui se complicam muito. É assim que a gente lembra que as pessoas de todo o país, e talvez de fora também, qualquer pessoa que estiver acompanhando o Bem Viver, pode procurar organizações de confiança que estão colaborando na região. E uma delas, obviamente, é o próprio MST, que está com uma campanha para manter iniciativas como as cozinhas solidárias. Você pode saber mais detalhes no próprio site da organização, mst.org.br. Lá tem facilmente o link para você fazer qualquer tipo de doação. E a gente também está destacando isso lá no nosso site brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora no Bem Viver, vamos dar uma continuidade na série que o Brasil de Fato produziu ao longo do último mês, Futuro Interrompido, 60 anos do golpe. Dessa vez a gente vai mergulhar na história para destacar como a empresa Vale fez uma remoção forçada do povo Krenak de suas terras em Minas Gerais. A reportagem junta registros e relatos de um conluio da ditadura na época de 1960 que apontam que a mineradora transportou indígenas para centros de tortura. Quem apurou essa história vai contar todos os detalhes para a gente, é o nosso repórter Pedro Estropaçolas. Durante a ditadura militar, eram os vagões da Companhia Vale do Rio Doce que carregavam o povo Krenak para longe de seu território ancestral. Como conta a liderança indígena Giovanni Krenak. Meu avô, a minha tia-avó, meus parentes foram colocados dentro de um vagão. Meu pai conta a história que o policial, para poder colocar o meu avô para dentro do vagão, deu uma coronhada com uma espingarda nas costas dele. Ele chegou a passar mal quando chegou na Fazenda Guarani. Não demorou muito tempo, ele morreu no exílio. Estava morto, está enterrado. Quando a gente vai fazer o ritual fúnebre, a gente tem que ir na Fazenda Guarani, porque a Vale, em conluio com o Estado brasileiro, fez a remoção do nosso povo. A Vale está envolvida em duas partes da história do povo Krenak. Além de ceder vagões para o exílio de centenas de indígenas da etnia durante o regime militar, a mineradora já privatizada cometeu o maior crime socioambiental da história do Brasil. Em 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão, localizada em Mariana, Minas Gerais, se rompeu
espalhando cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração em toda a bacia do Rio Doce. O crime envolvendo a barragem da empresa Samarco, de posse das mineradoras Vale e BHP Billington, acabou matando o Atu, o rio que assume a condição de entidade, de avô para os Krenak. Por que os brancos matam na água? Sempre matavam o sítio. Agora tá matando a água. A Estrada de Ferro Vitória Minas é um departamento da Companhia Vale do Rio Doce e constitui, por sua vez, uma empresa de economia mista, da qual o Tesouro Nacional mantém mais de 80% das ações. Em 1966, sua densidade de tráfego foi superior à de qualquer outra ferrovia brasileira em bitola de 1 metro. A ditadura criou um tipo de violência até então não observada pelo povo indígena, a remoção forçada. E a Estrada de Ferro Vitória Minas teve papel primordial nessa violação cometida contra os Krenak. Os exílios começaram quando o interventor do governo militar em Minas Gerais, Rondon Pacheco, autorizou a Rural Minas, com sede em Governador Valadares, a tomar a terra indígena e distribuí-la entre mais de 50 fazendeiros. Para viabilizar os títulos de terra ilegais, idosos, mulheres e crianças Krenak foram retirados à força de sua terra ancestral e acomodados em caminhões de transporte de bois e em vagões de carga do trem da antiga Companhia Vale do Rio Doce. O destino eram as terras dos Tupiniquim, no Espírito Santo, dos Machacali, no Vale do Jequitinhonha, dos Caigangue, em São Paulo, e principalmente para a Fazenda Guarani, no município mineiro de Carmésia. Giovanni Krenak fala sobre a relação conflituosa com a Vale. Então são inúmeras as formas de ataque por parte dessa empresa. E agora com esses crimes ambientais. Então é uma empresa que, ela, todo o tempo, ela tenta destruir o nosso povo. Tanto é que a gente tem acordos judiciais com essa empresa para prever alguma coisa de relação a abastecimento de água. A gente está falando de água. Então a Vale, ela para o nosso povo, ela é Nandion. Guapó é um monstro que solta fumaça. A gente tem um nome para essa empresa. Esse trem de ferro, Guapó, monstro que solta fumaça. Então a gente sempre tentou barrar isso, mas a gente nunca conseguiu. E agora a sociedade está vendo que é o lucro acima de tudo, acima da vida, acima da água, acima dos povos indígenas. Os impactos da Estrada de Ferro, atualmente sob concessão da Vale, são expostos no depoimento de Douglas Krenak, que consta no relatório da Comissão Estadual da Verdade de Minas Gerais. Na comissão, ele relatou o processo de exílio perpetuado contra seu povo e como a Estrada de Ferro teve papel crucial no processo. A tortura, matar, impor questões culturais, trabalho forçado, isso a gente vinha desde 1800 passando por isso e lutando contra. O que foi novo mesmo de violência contra o nosso povo foi essa questão de tentar tirar daqui para outro lugar, para o povo não retomar mais para cá. Na esteira do ato institucional número 5, AI-5, o início de 1968 foi marcado por uma política indigenista mais repressiva, com a criação de presídios para indígenas. Representantes de 23 etnias foram torturados em 2 centros de detenção geridos e vigiados por policiais militares. O reformatório Krenak, em Resplendor, e a Fazenda Guarani, em Carmésia. As 2 cadeias são classificadas como campos de concentração pelos Krenak, pelos indigenistas e pelo Ministério Público Federal. Um telegrama timbrado enviado pela Companhia Vale do Rio Doce mostra que havia uma parceria entre o governo militar, a FUNAI e a própria companhia para capturar indígenas e transportá-los aos reformatórios. No documento é possível observar a captura de um indígena da etnia Beuacá por parte de funcionários da Vale e a permanência do indígena nas demandas da empresa até a chegada da polícia militar. Beuacá está à sua disposição xadrez, diz trecho do documento. Pela primeira vez na história, em 2 de abril deste ano, a Comissão de Anistia vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos reconheceu violações coletivas no período da ditadura militar e formalizou um pedido de desculpas aos indígenas Krenak em nome do Estado brasileiro. Eu quero pedir perdão por todo o sofrimento que o seu povo passou. Eu quero pedir perdão na presença aqui do seu pai, que está aqui conosco, nesse momento, todos os seus ancestrais. Na verdade, eu não estou pedindo perdão pelo que aconteceu durante a ditadura.
Eu estou pedindo perdão pela perseguição que nos últimos 524 anos o seu povo, assim como todos os demais povos originários, sofreram por conta da invasão que os não indígenas fizeram nessa terra, que é de vocês. Os dados apresentados pelo relatório final da Comissão Nacional da Verdade, entregue em dezembro de 2014, contabilizam ao menos 8.350 indígenas de diferentes povos vítimas da ditadura militar. A investigação, porém, ocorreu em apenas 10 territórios indígenas. A CNV avaliou que o número real de indígenas assassinados é exponencialmente maior. Não há na contabilidade, por exemplo, estimativas do número de vítimas da ditadura entre os Guarani Kaiowá, povos do Mato Grosso do Sul, e entre os Caingangue do sul do país, como destaca Paula Capriglione, coordenadora do Armazém Memória. Nesse interior mais interior do Brasil aí, Amazônia, o Cerrado e tal, são biomas que ainda estavam bastante preservados, né, onde ainda não tinha chegado a industrialização, a mineração e o agronegócio, né, como foi um projeto mesmo do regime militar, né, em ocupar essas áreas e aí, encontrando povos indígenas, a coisa para eles era muito simples, né? Tira daqui, põe ali. Os Krenak foram mantidos afastados de suas terras por décadas e a retomada foi possível somente a partir de 1993, quando o Supremo Tribunal Federal anulou títulos que haviam sido concedidos pela Fundação Rural Mineira aos invasores da área indígena. Apesar de recuperar parte do território do qual foi expulso no passado, o povo Krenak ainda aguarda pela demarcação do território de 7 Salões, uma área considerada sagrada, que teve seu processo de identificação e delimitação finalizado em abril de 2023 e até agora segue parado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Olhando histórias como essa, a gente pode dizer que existiram muitas injustiças do passado que, por não serem sanadas, continuam sendo injustiças presentes. Por isso mesmo, sem querer falar de nada de revanchismo ou qualquer coisa do tipo, vale sempre a gente pensar sobre uma justiça que, além de tudo, se agarre a um passado, que conte a história para a gente saber o que precisa ser feito hoje para ter um novo futuro. Mas será que a nossa justiça institucional traz a memória dos povos e comunidades historicamente oprimidos por uma centralidade? É um debate fundamental e aqui o Brasil de Fato, o jornalismo, tem essa missão de proporcionar esse debate e não deixar que essas histórias sejam apagadas ou esquecidas. No dia de hoje, 8 de maio de 2024, se completam 10 anos da despedida de um dos maiores gênios que o Brasil já viu, sem dúvida. Jair Rodrigues, um fenômeno pelo alcance e pela versatilidade que ele se mostrou para o país inteiro, para o mundo inteiro, né? Um sambista nato que alcançou muito sucesso também no sertanejo e, para alguns críticos, inclusive, um precursor do rap no Brasil. Ele nasceu no interior de São Paulo e logo no começo da carreira já fez um sucesso tremendo na capital e por outras cidades, ao fazer uma parceria com nada mais nada menos que Elis Regina, no trabalho que ficou conhecido como O Fino da Bossa até hoje, 50, 60 anos depois, um trabalho que é reconhecido pela grandiosidade e também é difícil de ver outros artistas, outras duplas que conseguiram alcançar tamanha sintonia como eles se mostraram, que virou tudo, né? Principalmente na TV, foi um grande marco para a televisão brasileira na época. E no ano seguinte, ele simplesmente lançou a interpretação desse grande clássico de Geraldo Vandré e Théo de Barros, Disparada, um hino do sertanejo que alcança diversos públicos. Então, só nesses dois exemplos a gente vê como ele conseguiu tocar em todos os cantos do Brasil, uma grandiosidade. Bom, e para celebrar, porque por mais que seja uma data que a gente lembra da despedida, eu acho que é o momento de celebrar. Todos os dias são dias de celebrar Jair Rodrigues, sem dúvida, mas hoje mexe um pouquinho no coração e eu acho que eu tenho o prazer, o Bem Viver tem o prazer de receber a pessoa que talvez esteja mais mexida, uma das pessoas que esteja aí mais segurando o coração na mão, é simplesmente Jair Oliveira, o nosso grande Jairzinho, também cantor, compositor, produtor musical, filho de Jair Rodrigues. Antes de tudo, Jairzinho, que alegria poder falar contigo, ainda mais uma data tão importante, tão forte. Obrigado pela disponibilidade, amigo. Ô, Lucas, eu que agradeço o convite
E quero mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, né? Porque hoje em dia tem gente ouvindo, tem gente assistindo, tem gente ouvindo e assistindo. E agradeço demais, né? Nessa data realmente marcante, né? Porque são 10 anos aí desde a despedida de Jair Rodrigues, mas é aquela despedida que não, que efetivamente não acontece, porque ele deixou um legado tão grande que ele está sempre presente, né? Seja nas lembranças musicais aí das pessoas e até mesmo nas lembranças comportamentais, né? Porque Jair Rodrigues acho que deixou também um legado tão gigante de alegria, de humildade, né? De humanidade, que é muito difícil encontrar pessoas que não tenham uma sensação boa ao lembrar do sorriso de Jair Rodrigues, ao lembrar do seu comportamento alegre, né? Sempre expansivo, sempre acolhedor. Então, é aquela despedida do físico, né? Mas a despedida emocional, a despedida musical, ela não acontece porque ele está na eternidade, né? Jair eterno, sem dúvida alguma. Tu já tocou em alguns pontos que eu tô louco pra te ouvir um pouco mais, porque é isso, ele era esse cantor, mas ele cantava com o corpo, né? Ele dançava, ele se demonstrava. Eu até tive o prazer de ver um documentário justamente aí que traz toda essa trajetória dele, e eu lembro de você contando que estava tentando interpretar um pouco, e a maior dificuldade que você descrevia era, gente, como que eu consigo incorporar todos esses jeitos e trejeitos dele? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Era uma das características mais marcantes dele, essa dança que ele tinha com o corpo, essa maneira de se demonstrar em público, no palco, se era algo que também acontecia na cotidianidade também? Então, é impressionante, né, porque muita gente já me perguntou assim, pô, mas o seu pai era assim mesmo? Aí eu e minha irmã, a gente sempre fala assim, ele era ainda mais, fora das câmeras, né, porque ele era uma pessoa muito genuína mesmo, ele tinha aquela alegria. Lucas, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo, é a pessoa mais feliz que eu já conheci na minha vida, assim, a pessoa mais feliz, com a maior disponibilidade de aceitar essa felicidade, de agradecer por essa felicidade. Então ele realmente era aquilo que ele demonstrava ser e muito mais, né? Claro que, assim, vi meu pai triste algumas vezes na vida, sim, vi, né? Vi ele preocupado, vi ele nervoso, vi. Isso é do ser humano, mas era impressionante a capacidade que ele tinha de agradecer pela vida e de tentar levar da maneira mais leve e alegre possível. Então ele tinha mesmo essa coisa, né, que muitas vezes, como você bem mencionou, ele demonstrava na maneira corporal, né? Ele não era simplesmente um músico, um cantor, ele era um showman, ele dançava, ele mostrava a alegria dele através do sorriso e do corpo inteiro, né? E além de ter aquele vozeirão que, na minha opinião, né, claro que eu sou filho, eu sou um pouco suspeito para falar, mas falando como produtor musical, como admirador da música internacional, eu considero Jair Rodrigues como um dos maiores intérpretes de todos os tempos, né, porque foi um cara que não só se prendeu ao estilo que o lançou e que, com o qual ele sempre teve muita afinidade, que foi o samba, né, para ele, mas também passeou com muita facilidade pelo sertanejo, pela música regional, pelo rap, pelo pop, né? Sempre foi um cara muito conectado com as coisas todas, e você mencionou aí também o documentário, que é um documentário lindo, né, feito pelo Rubens Rewald, um documentário chamado Deixa que Digam, que conta essa história de Jair Rodrigues de uma maneira emocionante, assim, e eu faço, além dele me convidar, né, o diretor, o Rubens, além de me convidar como um depoimentista, né, porque eu fui lá dar o meu depoimento, eu também fui convidado para interpretar meu pai em algumas partes do documentário. E aí, realmente o que você falou, né? Eu, apesar de filho, de ter convivido com toda aquela energia, com aquela alegria corporal dele, na hora de fazer, eu sou um cara muito mais para dentro, né? Muito mais tímido. E aí, na hora de interpretá-lo, foi um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, né, acho não só pela genética, mas pela convivência com meu pai por tantos anos,
eu acabei pegando muitas coisas, assim, né, dele, da maneira corporal, da maneira de falar, porque ele falava sempre com muito entusiasmo, né? Então, quando ele ia dar entrevista, ele falava assim: ô Lucas, meu filho, olha, eu tô aqui, tô feliz da vida, que tô lançando um disco novo, meu filho. E aí, a casa inteira, na verdade, a cidade inteira ouvia dele dando a entrevista, porque ele falava realmente com muito entusiasmo. Isso é inacreditável, realmente único, e quando a gente escuta o filho dizendo que tem dificuldade de reproduzir o jeito do pai, que daí a gente consegue cravar com toda certeza que era uma pessoa única. Quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas queria falar um pouquinho mais sobre essa versatilidade, que eu acho que é uma genialidade dele, mas me parece que tem mais elementos aí, até umas questões de luta racial, porque a gente vê, por exemplo, como é impressionante como as pessoas parecem que tentam colocar todo mundo, todos os artistas em caixinhas, né? Você é sambista, você é sertanejo, você é isso, você é aquilo. E parece que ele quebrou isso, ele mostrou, não, é capaz sim. Eu, um homem, um artista negro, sou capaz de ser o que eu quero e mostrar o que eu quero. Tu entende também um pouquinho por aí, Jardim? Você acha que também a gente pode olhar por essa capacidade dele, esse rompimento, essa bravura dele, também podemos olhar com esse olhar? Puxa, Lucas, eu acho que a gente pode sim, mas certeza, né? Porque assim, acho que já uma bravura, como você bem mencionou, já vem pelo fato, né, dele ser um homem preto, né, um homem negro, vindo da situação rural, né, porque ele nasceu no interior do Brasil, no interior de São Paulo, né, em Igarapava, quase Minas Gerais, numa fazenda de cana, e onde minha avó, Dona Conceição, trabalhava, e ele nasceu nessa situação, né, bastante humilde, né, bastante precária em algumas situações, e de ter conseguido o lugar de destaque que ele conseguiu na cultura nacional e internacional já é um ato de bravura, né? E ao mesmo tempo, acho que pelas opções musicais dele, né, de querer sempre trazer essa alegria, né, de trazer um entusiasmo pela vida, pelas coisas boas, né? Foi um cara que também sempre se preocupou em mostrar o lado bom das coisas, mas também tendo uma responsabilidade, que eu acho que o documentário, né, o Deixa Que Digam, mostra bem isso, que meu pai, apesar de não ter sido um cara militante na política, né, e nem nessas questões que hoje em dia tem muita visibilidade, eu acho que com razão, né, a questão racial, a questão social, a questão político-financeira, enfim. Meu pai, ele nunca foi um artista que deu prioridade para esses assuntos, né, até porque, como ele veio também numa situação muito humilde, ele tinha também essa coisa de, tipo, tinha assuntos que ele nem entendia direito o contexto, né, mesmo vivendo ali num momento difícil politicamente do Brasil, né, passando pela ditadura militar e tudo, ele sempre foi um cara que conversou muito bem com todas as opiniões, né, com todos os artistas que tinham também opiniões diferentes e tal, mas ao mesmo tempo, né, principalmente você falou aí na questão racial, meu pai, ele sempre também cantou, ele sempre glorificou muito, né, o papel da cultura preta, né, o papel das religiões africanas, né? Então, assim, ele, sendo católico, né, e agradecendo e acreditando muito em Jesus e tendo a sua fé, que também para mim sempre foi um exemplo, né, ele também sempre foi muito aberto a cantar outras religiões, outras visões de vida, e eu acho que nessa questão racial ele sempre foi muito ativo, sem ser muito militante, né? Porque ele cantava a cultura preta, sempre cantou, né? Pô, foi um dos primeiros a gravar também Festa para um Rei Negro, né? Ô lele, ô lá, pega no ganzê, pega no ganzá. Então ele sempre teve esse compromisso assim com a própria raiz, né? Com a identidade que ele sempre foi, para muita gente, não só para mim ou para minha família, sempre foi um exemplo, né, dessa postura
de exaltar a cultura preta e tal, mas fez isso sempre de uma maneira muito alegre, muito musical, né, sempre através das escolhas musicais dele, e eu acho que nisso ele também deixou um importante legado aí para todo mundo. Sem dúvida alguma, ele fez a militância dele, ele construiu os caminhos, como a gente falou, que ele fez uma escola de interpretação, ele também fez a escola de militância, que foi esse caminho que ele conseguiu proporcionar que na década de 60 estivesse um homem negro ao lado de Elis Regina, essa grande heroína também da música brasileira, estivesse ele, Jair Rodrigues, quebrando paradigmas. Então a gente também precisa olhar e aprender como ele soube traçar caminhos que são extremamente sagazes e a gente precisa, enfim, olhar e aprender com essa pessoa que estava sempre à frente do tempo dele. Isso acho que não tem dúvida, né? Inclusive sobre o rap, agora tu já mencionou isso, agora eu quero trazer isso para a pauta, falar um pouquinho dessa música em específica, Deixa Isso Pra Lá, que dá até nome ao esse documentário, que é algo que é samba, né? Se a gente for olhar, na essência é samba, mas tem um gingado ali que não tinha sido feito até então. É exagero falar que é realmente um precursor do rap naquele momento? Como que você interpreta isso? 1964, né? A gente tá falando dessa canção que para muita gente é um dos primeiros raps da história, né? Porque tem uma parte falada, essa canção de Alberto Paes e Edson Menezes, e que meu pai interpretou de maneira brilhante, né? E marcante. Eu acho que até pela alegria, né, pelo jeitão de Jair Rodrigues, acho que essa música não teria como cair em outro colo, né? Então, chegou para ele ali em 64, ele sempre me contava essa história, né, que essa música, quando ele apresentou para o Alfredo Borba, que eu acho que era o produtor da gravadora, na época, o Alfredo Borba acho que não curtiu muito a música, até porque tinha essa novidade, essa diferença, né, de ser um samba, mas que na primeira parte do samba era meio falado, né, e tal. E aí ele contava essa história que, tipo, o Alfredo Borba falou assim, não, essa música aí não, cara, procura outra música. Aí ele tinha uma outra música que ele foi pegar um vinil, que eu acho que ele estava ouvindo, e aí foi trazer o vinil para o Alfredo Borba, para ele ouvir a música, porque eles estavam lá já no estúdio para gravar e tal. Acho que meu pai, no jeito estabanado dele, derrubou o vinil e o vinil quebrou. E aí, quando chegou lá, ele falou que o Alfredo Borba disse assim, pô, você quebrou o vinil? Ele quebrou, eu quebrei o vinil, Alfredo. Aí o Alfredo falou assim, então grava essa aí mesmo. Essa outra que você me trouxe. E acabou virando um tremendo sucesso, né? Meu pai estava no começo da carreira, né? Foi o primeiro grande sucesso dele, em 1964, e acabou ficando marcado, assim, né? Porque meu pai deu toda essa interpretação, né? Junto com uma apresentação ao vivo que ele fazia, porque ele naquela época, olha só que coisa interessante, né? Ele era crooner numa boate em São Paulo, se eu não me engano era Stardust, e quem tocava com ele era o pessoal do Quarteto Novo. E Hermeto Pascoal era o pianista da boate, e Jair Rodrigues era o cantor, né? Então você vê e fala assim, meu Deus do céu, olha que época gloriosa, né? Onde você ia num bar, numa boate, e estava lá para tocar para você, enquanto você bebia o seu whisky, o Hermeto Pascoal e Jair Rodrigues. E num desses ensaios que eles estavam fazendo, né, numa dessas noites que eles estavam tocando, meu pai chegou com Deixa Isso Pra Lá e foi mostrar para o Hermeto começou a acompanhá-lo ali, até meu pai dizer que o Hermeto falou assim, Jair, mas eu não sei acompanhar fala não, como é que faz isso aí? Eu não sei acompanhar fala. E meu pai chegou nessa, né, deles tocando juntos e tal, meu pai fez aquele movimento com a mão, assim, para pegar no cabelo do Hermeto, que era um cabelão, né, aí ele passou assim na mão, no cabelo do Hermeto, e ali criou essa coreografia que quando todo mundo ouve essa música, né, até hoje, mesmo quem não conhece a história de Jair Rodrigues, acaba fazendo aquele movimento para cima e para baixo com a mão, e meu pai aliou todas essas coisas, né, essa coreografia, a alegria, o rap que já existia ali na canção. Então eu acho que, assim, se você afirmar que é um dos primeiros raps do Brasil, pelo menos, né, eu acho que não está errado não, porque
toda a revolução do movimento hip hop, né, que foi muito importante para o rap e tal, que aconteceu ali no Bronx, que surgiu no Bronx, em Nova York, veio anos depois, né, veio final da década de 70, se eu não me engano, ou meio da década de 70. Então, assim, veio anos depois. Então, você pode afirmar que talvez Jairzão tenha sido um dos primeiros rappers aí do Brasil e do mundo. Com certeza, que história linda, que preciosidade da música, da cultura brasileira. Obrigado por compartilhar com a gente, Jairzinho. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas agora, para fechar, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o teu momento, sobre o que tu está projetando, sobre o teu próprio trabalho. E, em meio a isso, também queria te ouvir sobre, enfim, se tu interpreta isso como um dilema ou como que tu interpreta essa questão de tocar adiante o legado do teu pai, né? Porque você é um artista, você tem suas composições, suas convicções musicais, mas, ao mesmo tempo, você necessariamente carrega essa herança. É difícil ou é natural? Bom, então respondendo aqui pela última parte da pergunta, cara, eu acho que ser filho de Jair Rodrigues, é óbvio que você tem aí algumas questões, né, até algumas responsabilidades, mas não posso jamais dizer que é um peso, jamais, né? Ser filho de Jair Rodrigues é uma honra, é uma glória, né, e é uma leveza carregar esse legado, né, e mostrar isso também para as pessoas, para as novas gerações. Então é uma delícia ser filho de Jair Rodrigues. Eu não sinto esse peso, porque eu acho que o peso muitas vezes vem de quem observa. Fala assim, mas você não é o seu pai, mas a sua irmã não canta igual não sei quem. E eu acho isso uma tremenda bobagem, né, porque somos artistas diferentes com muita influência um do outro, porque eu também acabei produzindo 5 discos para o meu pai, né? Eu, como produtor, trabalhei com ele em 5 discos, 2 dos quais foram indicados ao Grammy Latino, né? O 500 Anos de Folia, volume 2, o volume 1, na verdade, 500 Anos de Folia, volume 1, e um outro disco chamado Intérprete. Esse ano também eu acabei de lançar um álbum novo chamado Tecoá. É um álbum do qual eu tenho muito orgulho também, porque a proposta do álbum era ser um álbum muito colaborativo, então ele já está lançado, estou preparando agora o lançamento em vinil desse disco, e uma das faixas, eu vou mencionar 2 faixas aqui rapidamente, não quero tomar muito tempo, mas tem 2 faixas que têm uma conexão muito próxima com o Jair Rodrigues, né? Uma é um samba que eu fiz chamado Resiste Samba, que quando eu fiz pensando muito também no trabalho de samba da minha irmã, mas quando eu compus esse samba, eu compus pensando muito no meu pai. E quando eu terminei a composição, eu falei, cara, esse samba certamente meu pai gravaria, porque ficou muito no estilo dele, no estilo que ele gostava. E ficou um samba, modéstia à parte, assim, muito bonito, né, que fala sobre a dureza do brasileiro, do trabalhador brasileiro, e como esse trabalhador se agarra à música, se agarra ao samba também para amenizar essa dureza. Esse samba chamado Resiste Samba. E quando eu fui gravar esse samba, eu senti a presença de meu pai. Eu senti a presença de Jair Rodrigues no momento que eu estava gravando. Tive até que parar, porque me emocionei tanto que não conseguia gravar. Aí tive que dar um respiro. E aí gravei a música, e essa música, de uma certa maneira, é uma grande homenagem ao meu pai, à obra do meu pai. E a segunda canção do disco, que eu acho que tem uma relação muito forte com ele, tem a ver com a religiosidade que eu mencionei aqui. Ele era um cara de muita fé, muito religioso, né, católico, e eu compus uma música chamada Yeshua, tem a ver muito com essa religiosidade que ele e minha mãe sempre colocaram, né, pra gente e tal, essa fé, não só em Deus, mas a fé também nas próprias ações, nas próprias atitudes. E nessa música, né, eu termino essa música com uma oração, que uma vez eu estava gravando o meu pai enquanto eu estava produzindo um disco dele, e toda vez que ele ia gravar, isso era sempre, ele sempre começava com uma oração. Ele entrava no estúdio, fazia uma oração, pedia proteção para todo mundo que estava ali, e nessa ocasião eu acabei gravando em vídeo e peguei o áudio dessa oração que ele fez e botei no final dessa música. Então é um momento emocionante também de prestação de homenagem a esse grande cantor, grande pessoa que é Jair Rodrigues.
Jairzinho, que emoção, muito obrigado por compartilhar tudo isso com tanta verdade. Simplesmente falar de Jair Rodrigues já deixaria todo mundo emocionado, mas te ouvindo falar com essas lembranças, com essa verdade, exaltando tudo que ele era, essa relação, é impossível não mexer com a gente. Eu tenho certeza que essa energia está chegando para todo mundo que está nos acompanhando. Em nome de todo mundo que está aí nos ouvindo, queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade para compartilhar, para estar íntegro compartilhando tudo isso com a gente. Obrigado mais uma vez, e para encerrar, queria só que tu escolhesse uma música desse repertório infinito do teu pai, de Jair Rodrigues, para a gente encerrar o programa de hoje. Puxa vida, olha, Lucas, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo papo, é sempre bom, né? As pessoas às vezes ficam com a impressão, puxa, será que você sente tristeza? Não sei se você vai querer falar do seu pai. Não, é o contrário, eu sinto muita alegria ao falar de Jair Rodrigues. Tenho saudades? Tenho, mas ao mesmo tempo essa saudade é sempre preenchida com os momentos absolutamente maravilhosos que ele me proporcionou, de alegria, de música, de humanidade. Então eu acho que é realmente o que você disse no começo, é uma data de celebração também, né? Os 10 anos, faz 10 anos que ele se foi, mas que deixou aí um legado memorável, que é realmente para se celebrar. E eu agradeço o bate-papo. É claro que eu não poderia deixar aqui de mencionar, né, que apesar dele deixar essa alegria, como sempre deixa, eu acho que a gente também está vivendo um momento de muita preocupação por conta dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que eu sei que Jair Rodrigues também estaria muito ativo nessa questão de ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Até porque uma das maiores parceiras musicais de meu pai também era do Rio Grande do Sul, né? Elis Regina. Mas não por isso, acho que a gente tem que sempre se juntar, seja qualquer situação dura que aconteça em qualquer lugar do mundo, a gente tem que se unir. Então, eu queria encerrar com essa mensagem, né? Se você puder doar, você que está ouvindo aí, um grande abraço aí para você, Lucas, obrigado, um grande abraço para todos os ouvintes. E vamos sempre celebrar Jair Rodrigues, por isso que eu quero escolher uma música aqui, que eu acho que não foi uma música que eu ainda mencionei, né, e nem você, mas eu quero escolher uma música que ele gravou e que foi muito sucesso na voz dele, que representa muito o que eu acho que ele sempre quis cantar, que é o clássico samba Tristeza, né, porque fala tristeza, por favor, vá embora, e Jairzão sempre... Onde chegava, ele mandava sempre a tristeza embora. Então, acho que é legal a gente encerrar com esse clássico samba aí na voz de Jair Rodrigues. Tá ótimo, então muito obrigado mais uma vez, Jair Oliveira, nosso Jairzinho, cantor, compositor, produtor musical, filho de Jair Rodrigues, é justamente dele que a gente está falando, essa homenagem, porque hoje, 8 de maio de 2024, completam 10 anos da despedida desse mestre, desse abridor de caminhos, esse grande gênio. Então, com essa importante homenagem ao povo do Rio Grande do Sul, povo gaúcho, e a homenagem também a Jair Rodrigues, a gente se despede ao som de Tristeza. Tristeza, por favor, vai embora. Chora, está vendo o meu fim, fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Eu falei de tristeza. E assim, com o coração na mão, com toda essa alegria de saber mais a história desse gênio que foi Jair Rodrigues, as emoções das palavras do filho dele, do Jairzinho, e também esse pedido de solidariedade, de apoio para todo o povo gaúcho, a gente anuncia que o Bem Verde hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã, quinta-feira, a gente está aqui com mais uma edição inédita para debater tudo o que está acontecendo no Brasil e prestar esse socorro, essa ajuda necessária, urgente para todo o povo gaúcho que precisa da mão de todo mundo aqui do Brasil. Vamos, gente! Por favor, vai embora.
O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o nosso programa fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Douglas Matos e Daniel Lamir, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.